Olá! Continuaremos hoje com o nosso terceiro devocional no livro de João. Estudaremos hoje a porção de João, capítulo 1, do 29 ao 34. Mas eu indico que você leia todo o texto, do 29 até o 42. Tá bom? Então vamos iniciar. Versículo 29 diz: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto em Israel, vim, por isso batizo com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois de fato vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Então, eu queria destacar aqui esse reconhecimento de João Batista a quem Jesus é. Ontem nós falamos um pouco sobre isso, que João Batista reconhecia quem ele era apenas ali um transmissor daquela mensagem. E quem Jesus era aquele que todos estavam esperando. E nesse momento, nesse texto que nós vimos hoje, ele reconhece, né, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando alguém, que no caso de João Batista, nesse texto, quando alguém tem um encontro com Jesus, como eu falei ontem, ele reconhece quem ele é e quem é Jesus. Para os judeus, o Cordeiro era o símbolo daquele livramento que Deus deu a Israel, da escravidão dos egípcios. Para nós, cristãos, o Cordeiro representa a nossa libertação do cativeiro do pecado, onde nos encontrávamos. A palavra de Deus diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o nosso destino em 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nossas vidas, quando nós encontramos Jesus, não tem como ela permanecer a mesma. Jesus, ele chega na nossa vida trazendo transformação. Ele não só traz salvação. É muito difícil alguém dizer: eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, mas a minha vida permanece a mesma, não mudou nada. Então esse encontro não foi verdadeiro, porque Jesus, ele nos transforma do que nós éramos pecadores para hoje nós temos comunhão com Deus, né? A nossa dívida foi paga pela morte dele na cruz. Então nossa vida não pode permanecer a mesma. Vendo esse versículo, no versículo 32, João Batista começa a testificar às pessoas que, olhe, verdadeiramente esse é o Cordeiro de Deus, né? E aí eu fico pensando, eu tive um encontro verdadeiro com Deus, mas eu tenho testificado desse encontro verdadeiro com Deus? Eu queria que hoje nós pudéssemos pensar um pouco. Como era a minha vida antes de eu ter um encontro com Jesus? Como é a minha vida hoje? Será que tiveram mudanças? Será que permanece a mesma coisa? Eu continuo nas mesmas práticas, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes, né? Eu refletindo nesse texto, eu vi quanta coisa o Senhor mudou na minha vida. Mudou minha maneira de pensar, de agir, de falar, né? Mas eu fico me perguntando, será que eu tenho testificado também dessas mudanças? Será que eu tenho testificado de quem é Jesus para as outras pessoas? Será que eu tenho levado essa esperança sobre esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Que eu não preciso mais ser condenada, julgada
porque o meu Redentor, ele vive. Então, o que eu gostaria de deixar para você é isso. Se autoavalie diariamente. O que o Senhor tem feito na tua vida? No que Ele tem mudado? O que não tem agradado ao Senhor que você permanece fazendo? Nesse momento, ore a Deus, pedindo que Ele te mostre oportunidades de mudanças, oportunidades de testemunhar desse amor dele por você, tão maravilhoso. Amém?